Vamos lá fazer a correção de português, caminhos da língua, substantivo próprio e comum da página 90. O enunciado da primeira questão diz o seguinte: leia algumas palavras que se referem ao texto. Aladim, a lâmpada maravilhosa, organizada em 3 grupos. Grupo 1 é o reino, que mostra o lugar. O grupo 2, menino, que é o garoto. E grupo 3, história, que é o conto. Na letra A, o nome Aladim pode ser usado para se referir ao substantivo que estão em qual grupo? Então, Aladim é o nome de quem? Do menino, ou seja, do garoto, que é o grupo 2. Então, Aladim é o nome de pessoas, então é nome próprio que se escreve com letra maiúscula. Na letra B, o nome Pérsia pode ser usado para se referir ao substantivo que estão em qual grupo? Então, ao grupo 1. Por quê? Porque Pérsia é o nome de quê? Do reino, ou seja, do lugar. Então, o nome de lugares se escreve também com letra maiúscula, é considerado próprio. Na letra C, o título Aladim, a lâmpada maravilhosa pode nomear substantivos que estão em qual grupo? No grupo 3. Por quê? Porque o grupo 3 representa o que a história. Veja o que encontrou. Meu Deus do céu, eu tenho raiva toda vez que eu tô fazendo esse negócio. Aparece esse negócio no. Não. Vamos lá fazer a correção da atividade de português da página 90, caminhos da língua, substantivo próprio e substantivo comum. A primeira questão diz o seguinte: leia algumas palavras que se referem ao texto Aladim e a lâmpada maravilhosa, organizada em 3 grupos. Aí está o grupo 1, que representa o reino, ou seja, o lugar. Grupo 2, o menino, que é o garoto. E grupo 3, a história, ou seja, o conto. Na letra A, o nome Aladim, ele pode ser usado para se referir ao substantivo que estão em qual grupo? Então, observando o grupo, se percebe que Aladim, ele representa o grupo 2, que é o nome de quê? De menino ou garoto. Então, Aladim é um substantivo próprio, porque é o nome de quê? De pessoas. E se escreve com letra maiúscula. Na letra B, o nome Pérsia pode ser usado para se referir aos substantivos que estão em qual grupo? Então, Pérsia está representado no grupo Q1, porque Pérsia ou lugar. Na letra C, o título Aladim, a lâmpada maravilhosa, pode nomear substantivo que está em qual grupo? Então, no grupo 3, porque Aladim e a lâmpada maravilhosa representam o quê? A história, ou seja, o conto. Então, a palavra menino pode ser usada para nomear qualquer menino a que estamos nos referindo, ou seja, é um substantivo comum. Já a palavra Aladim dá o nome a um menino específico e o identifica entre outros meninos, no caso, substantivo próprio. Então, o substantivo comum, ele se inicia com letra minúscula e o substantivo próprio, ele se inicia com letra maiúscula. Então, na letra D, as palavras do grupo 1, 2 e 3 são substantivo próprio ou comum? Então, os 3 nomes, Aladim, Pérsia e a lâmpada
Aladim e a lâmpada maravilhosa são exemplos de substantivo próprio ou comum. Então, as palavras do grupo 1, 2, 3 são substantivo próprio ou comum, porque o nome dos grupos, reino, lugar, menino ou garoto, história ou conto, eles são considerados comuns. Na letra E, o conto de Aladim não revela o nome da princesa, do mago, do sultão, do vizir e da mãe de Aladim. Se você fosse nomear esses personagens, usaria letra maiúscula ou minúscula? Por quê? Então, a resposta correta usaria o quê? Letra maiúscula, porque todos seriam nome próprio, né? Porque Aladim não revela o nome da princesa, do mago, do sultão, do vizinho, da mãe do Aladim. Então, se fosse nomear esses personagens, usaria o quê? A letra maiúscula por seu nome próprio, nome de pessoas. Na questão 2, leia uma notícia publicada na página do site da Universidade do Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então, aí tem o que? Uma notícia publicada pelo site da Universidade de Juiz de Fora, certo? Então, quando é uma notícia publicada, se refere ao quê? Uma notícia publicada se refere ao gênero jornalístico, né? Porque traz informação a respeito de um acontecimento atual ou real, tornando-se público. Então, essa notícia publicada é trabalhando o gênero jornalístico, como eu já falei, que traz informação a respeito de um acontecimento atual ou real. Vamos lá para a questão A. Com que finalidade esse texto foi escrito? Então, ele foi escrito para divulgar um espetáculo de dança. Por isso que o título é Espaço da Dança, faz a apresentação no central. Letra B. Quem escolheu a montagem da primeira apresentação? Sublinhe o texto que explica como e por que essa escolha foi feita. Então, o que vocês vão sublinhar ou escrever, como vocês não fizeram o quadro, é melhor vocês escreverem. As alunas da Companhia Espaço de Dança. Na letra C, releia o título, depois procure no texto o substantivo próprio que indica o nome completo do lugar identificado como central. Agora, use substantivo comum para dar nome a duas funções desse mesmo espaço. Então, as palavras é cinema e teatro. Por quê? Porque é o nome do lugar identificado como central, certo? Finalizando aí o assunto, falando sobre substantivo próprio e comum, reforçando que substantivo comum é usado para nomear qualquer tipo de seres e objetos. E o nome próprio para nomear o nome de pessoas, cidades ou país, ok?